João nasceu em uma pequena cidade, cercado por campos verdes e colinas que pareciam abraçar o vilarejo. Filho de trabalhadores humildes, aprendeu desde cedo o valor do esforço e da honestidade. Seu pai, um homem de poucas palavras, sempre dizia que o trabalho digno dignifica o homem, e sua mãe, uma mulher de fé inabalável, o ensinou a nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. João cresceu ouvindo essas palavras, sem jamais imaginar que precisaria delas mais tarde do que jamais poderia prever. Desde jovem, João mostrou uma determinação rara. Enquanto muitos adolescentes sonhavam com festas e distrações, ele passava horas ajudando o pai na pequena oficina da família e estudando à noite para aprender sobre administração e negócios. Seu talento para organizar e gerir pequenas tarefas logo se transformou em habilidade para gerenciar recursos e pessoas. Aos 20 anos, quando muitos ainda buscavam seu caminho, João abriu sua própria empresa, um pequeno comércio que oferecia serviços e produtos para a comunidade local. Os primeiros anos foram difíceis, como se a vida quisesse testar sua fé e coragem. Mas João nunca se deixou abater. Cada obstáculo era enfrentado com disciplina e criatividade. Lentamente, a empresa começou a crescer. Ele contratou pessoas do vilarejo, dando oportunidades a quem mais precisava, e logo se tornou uma referência de honestidade e competência. Para muitos, João era um exemplo de sucesso, alguém que, com trabalho duro e integridade, havia conquistado estabilidade e respeito. O sucesso, porém, tem um lado frágil. Quando João já sonhava em expandir seus negócios para cidades vizinhas, uma crise inesperada atingiu o setor. Clientes sumiram, fornecedores atrasaram pagamentos e dívidas que antes pareciam gerenciáveis se tornaram montanhas intransponíveis. João trabalhou mais do que nunca, noites sem dormir e dias intermináveis, tentando salvar o que havia construído, mas o peso da falência começou a apertar. E então, vieram as perdas que o dinheiro não podia medir, os amigos desapareceram. Aquelas pessoas que riam com ele nos bons momentos e celebravam suas conquistas agora evitavam seu olhar. Alguns familiares se afastaram, temendo ser arrastados junto pela tempestade. João, que sempre acreditou na força das relações humanas, se viu sozinho. Pela primeira vez, sentiu o gosto amargo da rejeição e da solidão. As primeiras semanas de abandono foram as mais dolorosas. João passou noites acordado, olhando para o teto, lembrando de cada sorriso falso e cada promessa que ninguém cumpriu. O desespero bateu à porta, e ele se perguntou se valia a pena continuar lutando. A vergonha da falência, a sensação de fracasso e a solidão pareciam insuportáveis. Em muitos momentos, ele pensou em desistir de tudo, em desaparecer da vida que antes o enchia de orgulho. Foi numa noite silenciosa, enquanto segurava as contas acumuladas e se perguntava como recomeçar, que João encontrou algo que mudaria sua vida. Entre papéis e faturas, viu a Bíblia que sua mãe sempre dizia ser um guia para os momentos mais difíceis. Hesitou antes de abrir, como se temesse que palavras antigas não pudessem enfrentar a dor do presente. Mas, ao virar as páginas, encontrou uma passagem que falava sobre confiar em Deus mesmo quando o mundo parece desabar. Ali, no silêncio de seu quarto escuro, algo dentro dele despertou. João percebeu que a verdadeira força não vinha apenas do dinheiro, do reconhecimento ou do apoio das pessoas, mas de sua fé, de sua capacidade de acreditar mesmo quando tudo parecia perdido. Ele chorou, sentindo-se pequeno e frágil, mas ao mesmo tempo mais forte do que jamais havia sido. Naquele momento, decidiu que não permitiria que a falência definisse quem ele era. O recomeço foi lento e humilde. João começou a aceitar trabalhos que antes jamais imaginaria: concertos, pequenas entregas, serviços domésticos. Cada centavo economizado era uma vitória, cada pequeno progresso, uma prova de que ainda podia reconstruir sua vida. A cada passo, repetia para si mesmo: não estou sozinho. Deus está comigo. Não havia pressa, apenas determinação silenciosa e perseverança diária. Nos meses que se seguiram, João redescobriu valores que o dinheiro e o sucesso haviam obscurecido: a gratidão pelas pequenas coisas, a alegria de ajudar quem precisava e o poder de acreditar no próprio potencial. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas na fé, na coragem de continuar e na capacidade de se reinventar diante das adversidades.
Com o tempo, a vida começou a sorrir novamente. A empresa renasceu, dessa vez de forma mais sólida, guiada por princípios de honestidade, responsabilidade e propósito. João contratou pessoas que realmente precisavam de oportunidade, mas, acima de tudo, manteve um ambiente de respeito e colaboração. Ele não apenas reconstruiu sua estabilidade financeira, mas criou algo maior, um legado de integridade e inspiração para toda a comunidade. Aqueles que o haviam abandonado voltaram a cruzar seu caminho, alguns arrependidos, outros curiosos para ver se João havia realmente mudado. Ele, porém, não guardava rancor. Estendeu a mão a todos, ajudando sem exigir nada em troca. A verdadeira vitória não era mostrar poder ou superioridade, mas viver com dignidade, fé e generosidade. João se tornou uma referência não apenas pelo sucesso empresarial, mas pela história de superação que carregava. Ele falava frequentemente a jovens empreendedores, compartilhando sua experiência, que a vida pode derrubar, que as pessoas podem se afastar, mas que a fé e a perseverança são forças capazes de mover montanhas. Ele aprendia, a cada dia, que os maiores desafios podem se transformar nas maiores oportunidades de crescimento, e que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há sempre uma luz para aqueles que decidem seguir adiante. E assim, João seguiu sua vida, não como um homem marcado pelo fracasso, mas como alguém que encontrou na dor a força para se reinventar. Sua história se espalhou pelo vilarejo e além, inspirando pessoas a não desistirem diante das dificuldades, a cultivarem a fé e a acreditarem que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível dar a volta por cima. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava naquilo que se podia comprar, mas na capacidade de transformar dor em esperança, solidão em fé e fracasso em oportunidade. João havia descoberto que, quando se mantém firme, mesmo quando todos se afastam, é possível não apenas sobreviver, mas florescer de forma extraordinária. E assim, com o coração tranquilo e a alma fortalecida, ele continuou, dia após dia, escrevendo sua própria história de superação e fé, lembrando sempre que o poder de recomeçar reside dentro de cada um de nós. Nos meses que se seguiram, João começou a perceber que reconstruir sua vida não era apenas uma questão de trabalho duro, mas também de aprendizado diário. Cada desafio, por menor que parecesse, era uma lição disfarçada. Quando consertava um aparelho antigo para um vizinho, lembrava-se de que nada se perde totalmente. Até mesmo algo quebrado poderia ser restaurado com paciência e cuidado. Quando ajudava uma pequena loja da cidade a organizar suas finanças, sentia que seu conhecimento e experiência, antes usados para benefício próprio, agora tinham um propósito maior. Com o tempo, novos laços começaram a se formar. Pessoas que antes passavam por ele sem dar atenção, agora o observavam com respeito. Não era o mesmo respeito superficial de antes, baseado em riqueza e status, mas uma admiração genuína pela resiliência que ele demonstrava. Alguns jovens da cidade começaram a procurá-lo em busca de conselhos, inspirados por sua capacidade de levantar-se após a queda. João, sempre paciente, ouvia suas dúvidas e contava sua história sem rodeios, revelando os momentos de medo, tristeza e desespero, mas também a força da fé que o sustentava. Apesar dos avanços, os dias ainda eram longos e difíceis. Havia momentos em que a dúvida surgia novamente, sutil, quase imperceptível, mas suficiente para inquietar o coração. Uma tarde, ao receber uma fatura inesperada, João sentiu aquele antigo peso no peito, o mesmo que sentira durante a falência. Por um instante, quase deixou-se dominar pelo desânimo. Mas, antes que pudesse ceder, lembrou-se das palavras de sua mãe e da fé que o havia sustentado nas noites mais escuras. Respirou fundo, colocou a fatura de lado e começou a planejar uma solução. Cada passo pequeno agora tinha um significado enorme. Era uma vitória silenciosa contra o medo, contra o desânimo, contra a ideia de que ele não podia mais vencer. Enquanto reconstruía sua vida financeira, João também reconstruía suas relações pessoais. Reconheceu que o afastamento de algumas pessoas havia sido doloroso, mas necessário. Ele aprendeu a discernir quem realmente merecia fazer parte de sua jornada. Alguns que antes o haviam abandonado foram readmitidos em sua vida, não por medo de solidão, mas porque demonstraram sinceridade e humildade. Outros ficaram para trás, e João percebeu que deixar ir era uma forma de crescer.
Essa percepção trouxe paz ao seu coração. Pela primeira vez, ele sentiu que sua vida estava completamente sob seu controle, guiada por escolhas conscientes, não por circunstâncias externas. Com o passar do tempo, a pequena empresa de João começou a prosperar novamente, agora com uma abordagem diferente. Ele havia aprendido que o sucesso verdadeiro não estava apenas no lucro, mas na capacidade de impactar vidas de maneira positiva. Criou programas de capacitação para jovens da cidade, ajudava famílias em dificuldade e se tornou um mentor para empreendedores iniciantes. A fé que antes era apenas uma crença silenciosa agora se manifestava em ações concretas, mostrando que a espiritualidade e a vida prática poderiam caminhar lado a lado. Um dia, durante uma reunião com sua equipe, João olhou ao redor e sentiu uma emoção profunda. Cada pessoa ali estava ali por mérito próprio, mas também porque acreditava em seus valores. Havia jovens aprendendo, funcionários motivados, e ele sabia que o sucesso que estavam construindo juntos era diferente daquele que ele alcançara antes. Era sólido, fundamentado em confiança, propósito e resiliência. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não era medida em dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas e inspirar os outros. No entanto, o caminho ainda não era totalmente livre de obstáculos. A cidade enfrentava crises econômicas ocasionais, e João precisava lidar com imprevistos. Uma manhã, um grande fornecedor atrasou um carregamento crucial, ameaçando comprometer um projeto importante. João sentiu o peso do desafio, mas em vez de se desesperar, reuniu sua equipe, traçou um novo plano e encarou o problema com determinação. Ele entendia agora que cada dificuldade era uma oportunidade de crescer, de testar sua fé e de fortalecer seu caráter. Durante esse período, João também passou a valorizar momentos simples que antes pareciam insignificantes. Um café com amigos, uma caminhada pelos campos próximos à cidade, o sorriso de uma criança que recebia a ajuda da sua empresa, tudo isso se tornou combustível para sua alma. Ele aprendeu que a vida não é apenas sobre grandes conquistas, mas sobre a capacidade de encontrar significado e beleza nos pequenos momentos. E então, algo inesperado aconteceu. João foi convidado para dar uma palestra na cidade vizinha, compartilhando sua história de superação. No início, hesitou. Falar em público sempre o deixava nervoso. Mas ele se lembrou de tudo o que havia vivido, de todas as noites de desespero e de cada pequena vitória conquistada. Subiu ao palco com humildade, contando sua história com sinceridade, sem exageros, sem medo de mostrar suas fraquezas. A plateia se emocionou. Muitas pessoas se identificaram com sua dor, outras encontraram coragem para enfrentar seus próprios desafios. João sentiu, naquele momento, que sua trajetória não era apenas sobre ele, mas sobre todos que precisavam de esperança e fé para continuar. Meses se passaram, e a empresa de João cresceu de maneira consistente. Ele começou a investir em projetos sociais, ajudando famílias, financiando estudos e incentivando a educação na cidade. A cada ação, ele sentia que sua missão na vida ia muito além do lucro ou do sucesso pessoal, era criar um legado de inspiração, coragem e fé. Pessoas que antes o haviam julgado passaram a admirá-lo não pelo que conquistara materialmente, mas pelo homem íntegro que se tornara. João também descobriu um novo sentido para suas relações pessoais. Reconheceu que a verdadeira amizade se baseia na sinceridade e no apoio mútuo. Aprendeu a perdoar aqueles que o haviam abandonado, mas também a se proteger de quem não contribuía para seu crescimento. O perdão trouxe paz, e a consciência de que sua vida agora estava guiada por princípios sólidos trouxe segurança emocional. Uma noite, olhando pela janela de seu escritório, João sentiu uma gratidão profunda. Lembrou-se das primeiras noites de desespero, das lágrimas silenciosas, da solidão que parecia eterna. E percebeu que cada desafio enfrentado, cada queda sofrida, havia moldado um homem mais forte, mais sábio e mais consciente de seu propósito. Ele havia aprendido que a verdadeira vitória não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com coragem, fé e determinação. Com o passar dos anos, a história de João se espalhou para além da cidade. Pessoas de outras regiões vinham ouvi-lo, buscar conselhos e inspiração. Ele se tornou um símbolo de superação, não porque evitou a dor, mas porque enfrentou cada dificuldade de frente, sem perder a fé.
E, em cada palavra que compartilhava, transmitia uma mensagem clara: não importa quantas vezes a vida derrube você, o que importa é a força para levantar-se, a fé para continuar e a coragem para recomeçar. João continuou sua trajetória, consciente de que a vida seria sempre uma mistura de desafios e conquistas. Mas, desta vez, ele caminhava com confiança, sabendo que a queda não era o fim, mas um capítulo necessário para a construção de algo maior. A fé que o sustentava, antes silenciosa e escondida, agora iluminava cada passo, guiando suas decisões e fortalecendo sua alma. E assim, a vida de João tornou-se uma história viva de esperança, coragem e fé. Um homem que, abandonado por todos, encontrou forças dentro de si e na espiritualidade para reconstruir não apenas sua empresa, mas sua própria essência. Ele provou que é possível dar a volta por cima, transformar dor em aprendizado e fraqueza em força, mostrando que a verdadeira grandeza não está no que se tem, mas em quem se torna ao enfrentar a adversidade. Com o passar dos anos, João começou a perceber que sua história não era apenas sobre ele. Cada pessoa que cruzava seu caminho carregava suas próprias batalhas, medos e sonhos. Ele aprendeu que sua experiência poderia ser mais do que inspiração, poderia ser um farol para aqueles que se sentiam perdidos. Então, decidiu se envolver ainda mais com a comunidade, participando de reuniões, oferecendo cursos e abrindo sua empresa para receber jovens interessados em aprender sobre negócios e vida. Um desses jovens, chamado Lucas, chamou a atenção de João. Lucas era inteligente, mas cheio de dúvidas e inseguranças, sempre temeroso de arriscar e cometer erros. João viu nele o reflexo de si mesmo anos atrás, e dedicou tempo a orientar o rapaz. Durante semanas, conversaram sobre disciplina, paciência e fé. João contou sobre suas noites de desespero, o abandono dos amigos, as lágrimas silenciosas, mas também falou da força que encontrou em acreditar e seguir em frente. Lucas começou a entender que o fracasso não é o fim, mas uma etapa natural da vida, e que cada erro carregava consigo uma oportunidade de crescimento. Enquanto isso, a cidade começava a olhar para João de forma diferente. Aqueles que antes o julgavam agora viam nele um exemplo vivo de resiliência. Mas João nunca permitiu que o orgulho o dominasse. Ele sabia que a verdadeira grandeza vinha da humildade e da capacidade de ajudar sem esperar reconhecimento. Em muitas noites, refletia sozinho, sentado na varanda de sua casa, olhando para as estrelas, sentindo uma paz que jamais conhecera durante os anos de tormenta. O tempo trouxe também a oportunidade de reconciliação com sua família. Alguns parentes que haviam se afastado durante a falência começaram a se aproximar novamente. Não era um retorno simples, pois as mágoas não desapareciam da noite para o dia. Mas João, com a serenidade que a experiência lhe dera, ofereceu perdão sem arrogância, reconhecendo que cada pessoa tinha suas limitações e medos. Aos poucos, os laços se reconstruíram, mais fortes e verdadeiros, sustentados agora por respeito e compreensão, não apenas por conveniência ou necessidade. Apesar das conquistas, João continuava a enfrentar desafios. Uma crise financeira inesperada em um dos setores da cidade ameaçou alguns de seus projetos. Muitos empresários teriam desistido, mas ele encontrou forças no aprendizado do passado. Reuniu sua equipe, traçou estratégias alternativas e buscou soluções criativas, mostrando que liderança não é apenas tomar decisões fáceis, mas saber conduzir as pessoas mesmo diante da incerteza. E, mais uma vez, saiu mais forte do que antes, consolidando não só seus negócios, mas também a confiança de todos ao seu redor. João também aprendeu a valorizar os pequenos momentos da vida. Um simples café compartilhado com colegas, uma conversa sincera com um amigo antigo, o sorriso de uma criança que recebia a ajuda da empresa. Tudo isso começou a ter um peso emocional enorme. Ele entendia que a felicidade não estava apenas nas grandes conquistas, mas na capacidade de enxergar beleza e significado nos detalhes do cotidiano. Cada gesto de gentileza, cada palavra de incentivo se tornava parte de um legado invisível, mas poderoso. No campo pessoal, João descobriu o amor novamente. Após anos focado em reconstruir sua vida e carreira, conheceu Clara, uma professora da cidade vizinha, que compartilhava valores semelhantes aos seus.
Clara admirava sua determinação, sua humildade e a maneira como ele transformava dificuldades em oportunidades. Eles passaram a caminhar juntos, dividindo sonhos, desafios e a alegria simples de construir uma vida em parceria. O amor deles não era dramático ou apressado, mas firme, baseado na compreensão, respeito e na capacidade de apoiar-se mutuamente nos momentos de dificuldade. Enquanto a relação florescia, João percebeu que poderia ampliar ainda mais seu impacto. Começou a escrever pequenos artigos sobre empreendedorismo e superação, compartilhando sua trajetória em jornais locais e em plataformas digitais. Seu estilo era sincero, sem pretensão, sempre ressaltando a importância da fé, da paciência e da perseverança. Em pouco tempo, sua história passou a alcançar pessoas de outras cidades, muitas delas enfrentando problemas semelhantes aos que ele havia superado. Mensagens de agradecimento, cartas e ligações começaram a chegar, e João sentiu que cada dificuldade que enfrentara no passado ganhara um propósito maior: inspirar e ajudar outros a não desistirem. Em uma tarde de verão, enquanto caminhava por uma trilha próxima à cidade, João lembrou-se do homem que fora anos atrás, sozinho, desesperado, achando que o mundo havia terminado para ele. Agora, olhava para o mesmo céu azul com gratidão. Cada pedra no caminho, cada noite de desespero, cada lágrima silenciosa havia contribuído para moldar o homem que caminhava ali, firme e sereno. Aquele homem, que outrora se sentira derrotado, descobrira a força de levantar-se, mesmo quando ninguém acreditava que fosse possível. A vida continuava a trazer surpresas. Um investidor de fora se interessou pelos projetos de João e ofereceu apoio para expandir a empresa a outras cidades. Mas, diferente de antes, João analisou a proposta com calma. Aprendera que crescimento sem propósito e sem princípios não valia a pena. Com Clara ao seu lado e sua equipe fiel, decidiu aceitar o investimento de forma que mantivesse os valores que tanto prezava: integridade, honestidade e compromisso com a comunidade. E assim, sua empresa não apenas cresceu, mas se tornou um modelo de gestão ética e solidária. João era reconhecido como líder, mentor e exemplo de superação. Mas ele jamais se deixou levar pelo ego. Cada vitória era celebrada com humildade, lembrando sempre daqueles dias de luta silenciosa, quando um homem sozinho e sem recursos se sentia à beira do abandono. Em eventos comunitários, João frequentemente compartilhava uma mensagem simples, mas poderosa: não importa quantas vezes a vida nos derrube, não importa quantas portas se fechem diante de nós. A força verdadeira vem de dentro, da fé, da perseverança e da coragem de levantar-se a cada queda. Suas palavras tocavam corações, transformando desânimo em esperança e medo em determinação. Com o tempo, João percebeu que sua história de superação havia se tornado algo maior do que ele próprio. Jovens empreendedores, pessoas em dificuldades financeiras, famílias que haviam perdido tudo e buscavam força em suas experiências começaram a procurá-lo. Ele passou a organizar encontros, cursos e retiros espirituais, combinando aprendizado prático com ensinamentos de fé e resiliência. Cada história compartilhada, cada sorriso recuperado, reforçava a certeza de que sua luta não havia sido em vão. A rotina de João, embora cheia de responsabilidades, jamais perdeu a essência da vida simples que ele aprendera a valorizar. Ele se levantava cedo, cuidava da empresa, atendia aos jovens aprendizes, ajudava a comunidade e, à noite, reservava tempo para caminhar com Clara, refletir e orar. Cada dia era um lembrete de que a vida, mesmo cheia de desafios, podia ser bela e significativa quando guiada pela fé e pela perseverança. E assim, a vida de João seguiu, marcada por desafios, conquistas e, sobretudo, por fé. Um homem que um dia fora abandonado por todos, que conhecera a solidão e o desespero, agora caminhava confiante, ajudando outros a encontrar luz onde antes só havia escuridão. Sua história se tornou símbolo de esperança, lembrando que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível dar a volta por cima, reconstruir sonhos e viver plenamente, guiado pela fé, coragem e amor. Mesmo com todo o sucesso que havia reconquistado, João sabia que a vida nunca seria um caminho totalmente livre de obstáculos. Uma manhã, enquanto revisava relatórios da empresa, recebeu notícias sobre uma nova crise econômica que ameaçava fornecedores e parceiros de longa data.
Alguns projetos precisavam ser adiados, e funcionários estavam apreensivos. A situação poderia desanimar qualquer líder, mas João olhou para sua equipe e percebeu que aquele era outro teste de paciência, fé e capacidade de se reinventar. Ele reuniu todos e falou com sinceridade: não vamos negar que os desafios existem. Mas não estamos sozinhos. Temos competência, coragem e fé. E, juntos, vamos superar cada dificuldade, como sempre fizemos. Suas palavras, simples e diretas, causaram impacto. Havia medo, sim, mas também confiança renovada. João sabia que inspirar os outros era tão importante quanto resolver problemas financeiros. Liderança verdadeira exigia equilíbrio entre razão e coração. Nos dias seguintes, ele trabalhou incansavelmente, criando soluções alternativas, buscando fornecedores locais e reorganizando a produção. Cada passo era cuidadosamente pensado, cada decisão tomada com consciência. À medida que os obstáculos iam sendo superados, João sentia uma sensação profunda de gratidão, não apenas por ter conquistado novamente estabilidade, mas por ter aprendido a encarar os problemas com coragem e criatividade, sem se deixar consumir pelo medo. Em meio a esses desafios, João também se dedicava à família e à vida pessoal. Com Clara, passeava pelos campos da cidade, conversava sobre sonhos, medos e planos futuros. Esses momentos, aparentemente simples, tornaram-se pilares de sua felicidade. Ele aprendeu que a verdadeira vitória não estava apenas em vencer crises, mas em valorizar as pessoas que caminhavam ao seu lado, em dividir alegrias, dificuldades e conquistas. Certa tarde, enquanto caminhava com Clara, João percebeu como sua vida havia mudado. O homem que outrora se sentira abandonado, desesperado e à beira do desespero agora olhava para o futuro com esperança. Ele lembrava das noites em que chorara sozinho, das contas impossíveis de pagar, da sensação de que ninguém acreditava nele. E agora, cada desafio vencido, cada pessoa ajudada, cada projeto concretizado, era um lembrete de que a fé e a perseverança realmente transformam vidas. Ele começou a escrever suas reflexões, mantendo um diário pessoal, no qual registrava aprendizados, desafios e vitórias. Esse hábito se tornou uma forma de manter a clareza, organizar pensamentos e, ao mesmo tempo, servir de inspiração para outros. Em cada página, havia relatos de dificuldades, mas também de soluções, momentos de fé e pequenas alegrias do cotidiano. João percebeu que, ao escrever, não apenas consolidava suas próprias lições, mas também criava um legado para quem precisasse de força e motivação. Com o tempo, a comunidade passou a reconhecer João de uma maneira que ia além do respeito pelo sucesso empresarial. Ele se tornou um símbolo de resiliência e integridade, alguém que mostrava que a vida pode derrubar qualquer pessoa, mas que a fé, a determinação e o amor próprio são capazes de reconstruir o que parecia perdido. Ele participava de encontros comunitários, ajudava famílias, incentivava jovens e compartilhava sua história sem vaidade, sempre lembrando que a maior conquista era transformar dor em aprendizado e solidão em conexão humana. E assim, cada dia se tornava uma oportunidade de continuar crescendo, aprendendo e ajudando. João compreendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de inspirar e tocar vidas. Ele entendia que cada dificuldade enfrentada, cada noite de desespero, havia sido um passo necessário para se tornar o homem que era agora, forte, sábio, generoso e cheio de fé. Mesmo diante de desafios inesperados, ele não se abalava como antes. Cada crise era um lembrete de que a vida exige paciência, coragem e confiança no próprio caminho. João aprendeu a valorizar o processo tanto quanto o resultado, entendendo que a jornada de superação é contínua, e que a fé deve ser cultivada todos os dias, mesmo quando a vitória ainda parece distante. E assim, João continuou sua vida, equilibrando trabalho, família, fé e serviço à comunidade. Ele se tornara um exemplo vivo de que não importa quão profundas sejam as quedas. Com coragem, perseverança e fé, é possível levantar-se, transformar dificuldades em aprendizado e construir uma vida plena e significativa. Sua história ecoava pelos corações de todos que o conheciam, lembrando que a luz sempre pode brilhar, mesmo depois da noite mais escura.